Amados, boa noite. É um domingo lindo e a gente, com muita alegria, vai trabalhar, como sempre, as falas do Mestre amado Jesus. E é uma luta incessante para que isso tudo dê certo, porque o povo esquece dessa bênção. Então, e só vai pensar nele na hora que o sapato aperta. Então, na segunda-feira, o James da Fonseca explicou bem da necessidade de termos Jesus em nosso lar, em nossos corações. Não tem mais jeito. Agora, como que você vai fazer com essa humanidade que está só interessada em colocação materialista, tudo? Por isso que nós, da família espiritual, não podemos parar. Oi, Marcos Amor, boa noite, querido, boa noite. Nós temos que continuar. E então, do livro Dias Venturosos, da Amélia Rodrigues, não? Já nós entramos no texto da noite. E agora, sabe, gente, precisamos nos apegar com eles. Que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, abençoe as pessoas que te cercam, ilumine o seu lar, os nossos pensamentos, as nossas decisões, para nos equilibrarmos mais e aumentar a fé, a esperança de dias melhores. Então, de Amélia Rodrigues e do nosso amado Divaldo Pereira Franco, vamos ver o reino dos céus. Porque foi para isso que Jesus veio, com a Boa Nova, falar disso. E durante o texto todo que nós vamos estudar, eu vou conversar com vocês, não tem de onde ela tirou, mas ela é danada. Ela tirou de Lucas uma frase que está no capítulo 17, do versículo de 20 a 27, onde Lucas fala o seguinte, só isso: o reino de Deus está dentro de vós. Não é lá o céu, não, é aqui. Como ontem a Joana falou da problemática da consciência de culpa. Onde? Por quê? Porque todas as leis morais, quando nascemos, já vêm inculcadas em nosso espírito, em nosso interior. E para ficarmos bem, a Joana orientou ontem, quem não viu vai ver na fala do Douglas, muito importante, entende? Muito importante. E mediante isso, quando você está sem culpa de nada, está tudo bem, a casa, a família, os filhos, a mãe, o pai, então entra num processo de felicidade. E aí está o reino de Deus. Então vamos lá. Oi, Rose Cantarim, boa noite, minha querida, boa noite. Denise Orno, maravilhosa, boa noite, princesa. Vamos lá. O reino dos céus. Já falei o que Lucas falou. Agora vamos lá. A Amélia, eu vi esse texto, mas como ela floreia para chegar na fala de Jesus, sabe? Eu acho que ela quer que a gente fique plena, sabe? Sem preocupação com nada, para poder introjetar desses ensinamentos. Então ela começa assim: permaneciam na musicalidade da natureza e na ressonância dos corações ainda as últimas palavras de Jesus por ocasião
do Sermão da Montanha. Porque quando ele falou isso, havia uma plebe imensa, um povo muito pobre. E esse povo saiu dali melhorado, com palavras, não? E ela continua. A melodia daquela voz de Jesus, que enunciara as prodigiosas lições de esperança e de paz, continuava em vibração doce no âmago de todas as criaturas. Porque, gente, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Só colocações da bem-aventurança, só colocações amorosas, fortalecedoras, não? Então, o pessoal estava feliz, não? E as palavras que Jesus falou colocou um sentimento tão grande que cada um que ouviu estava feliz. Mesmo com doença, com os maiores problemas, estava feliz. Então, tudo era maravilha. As dores que as criaturas tinham, que era amargura, apreensão, perturbação, tudo isso se tornara de uma colocação amena, tranquila, feliz. Porque o magnetismo do mestre era incomparável, não? Então, e antes, diz Amélia, as dificuldades e os sofrimentos, a desgraça, o abandono, a orfandade, tudo isso o povo esquecia. Esquecia porque ele era o especial, o essencial, não? E a partir daquele momento, porém, não seria mais a mesma coisa a humanidade. Depois do Sermão do Monte, não seria mais a mesma a humanidade. Por quê? Uma nova era se iniciava, clareada por incomum sol da alegria e mensageiros de felicidade. E isto constitui uma realidade porque passados mais de 2000 anos, quando você nos acompanha, quando você lê, quando você penetra nos ensinamentos do Cristo, você não é a mesma. Há uma modificação. Você é mais feliz, você é mais doce, é mais compreensiva, vai entendendo o porquê da vida. E aí, então, Jesus se acercara da multidão às margens do lago de Genezaré, e ali, aquela comunidade sofrida, paupérrima, com lepra, criança abandonada, velhos esquecidos, ali, o que ele falou do Sermão da Montanha penetrou a alma de todos. Eu gosto de lembrar do nosso Mahatma Gandhi, que ele é hindu, e você sabe que hindu segue Krishna, uma religião 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. E o Gandhi, Mahatma Gandhi, disse que se tirássemos tudo que fosse da literatura religiosa e permanecesse o sermão, só o Sermão da Montanha, o resto não interessava. Então, você vê, nós já estudamos em outros capítulos, em outros livros, sermão, tá? E no Evangelho também. E então, oi, Marlene Pisoni Teixeira, boa noite, princesa. Oi, filha,
Boa noite, querida, tudo bem? Já foi todo mundo embora. Vamos em frente. Aí ela diz assim: desde quando Jesus, então, pregava no lago de Genezaré, em qualquer outro lugar, tudo era diferente. Acostumados que estavam à rotina, eles eram sofridos, e a submissão aos dominadores políticos e religiosos, todos cumpriam com os deveres que lhes eram assinalados, deixando-se arrastar quase indiferentes pelos pequenos sucessos diários. Porque é o seguinte, a comunidade da época, a gente quase, a Amélia ressalta bem, era uma comunidade pobre, abandonada politicamente por todos, porque era Roma que dominava, abandonada pelo Sinédrio, porque o Sinédrio era principalmente o templo de Salomão, só girava em torno de dinheiro. Eles não tinham dinheiro, tudo bem, cai fora. Estavam acostumados com todas essas colocações de sofrimento total, abandono da política, abandono da religião. E eles, eu já expliquei, acho que sexta-feira, sabiam a Torá, conheciam os 10 mandamentos, porque era costume, mesmo que fosse analfabeto, pelas repetições, não? Então, era assim esse povo. Mas quando ouviram as primeiras notícias do Rabi, de Jesus, todos se transformaram absolutamente. Passaram a ter mais alegria, mais esperança, mais amor. Passaram a entender que temos sempre que auxiliar o próximo. Desse modo, aquelas colocações, aquelas águas piscosas que refletiam os céus, sempre azuis e transparentes, tornaram-se moldura fulgurante para a tela especial, onde ele, Jesus, começou a escrever a música sublime dos seus ensinamentos, que jamais, olha, jamais iriam desaparecer da humanidade. E até hoje, o que estamos fazendo? Passado mais de 2000 anos, estamos... Oi, Ana Lopes, boa noite, meu amor. Então, a caminhada dele foi linda, 3 anos. O seu messianato, 3 anos. Consolando, curando, abençoando, amparando, perseguido ferozmente pelo Sinédrio, pelo seu povo, Anás e Caifás. Por quê? Porque ele veio falar de amor. Isso não existia. Isso não existia. E aí, então, agora, a cada instante, chegavam novas notícias, informações a respeito do que ele tinha feito. Gente, paralítico de Cafarnaum, está paralítico, sai andando. Cego de Jericó, passa a ver. Espírito, um indivíduo doente, mudo, endemoniado, obsessivo, sarou. Tudo isso começou a correr. Porque naquela época era só através da fala, não é? Não é agora os meios de comunicação que temos, não é? Então, e ele havia elegido uma tribuna, seria os 12 apóstolos, para prosseguir com ele, sendo que, lembrando bem, só Mateus, que era ex-cobrador de impostos,
que era letrado, os outros analfabetos. Entende? E aí, esse contato dele, porque, quero lembrar também, ele havia escolhido, gente, 70. Mas quando ele começou a pregar, a falar, explicar que o reino dos céus existia, mas não é esse céu, inferno, purgatório, limbo, sei lá o quê, que o clero católico inventou. Outra colocação de felicidade, de alegria de viver. Quando ele começou, e aí então ficaram só os 12, só 12, entendeu? E então o contato de Jesus suavizava a aspereza dos comportamentos agressivos, dos sofrimentos em geral. Então era a doçura que havia chegado no planeta. Ele, o espírito mais iluminado, o governador do orbe, o que esteve na formação do planeta. A gente pensa que é uma coisa simples, é um santo, não é nada disso. E aí então, o que ele faz? Jesus. Lembra que eu contei para vocês sobre a oração? Que ele orava para aurir energias? Então, e aí ele fazia isso todos os dias. Trabalhava, curava, fazia acontecer. Aí esclarecer os seus discípulos. Simão, Pedro era o mais questionador. Como é que o senhor cura o paralítico e não liberta o nosso povo dos romanos? Eles queriam que Jesus pegasse nas armas, que fosse aquela coisa diferente, materialista, não? Então, depois disso, sempre eu digo, ele ia orar para aurir energias. Um exemplo para nós, já às 6 horas da tarde, já fui com meu marido. É assim, vai dando obrigação para você, não? E aí, então, à noite, estava esplêndido de estrelas, ele já havia orado, ele estava junto com todos os seus discípulos, e Jesus ouvia sempre aqueles que buscavam-no com uma ternura, bondade, mansidão, para estabelecer um intercâmbio de vibrações ótimas. É o que nós temos que fazer com os nossos familiares. Não adianta. Hoje, numa reunião nossa, no centro, eu disse: devemos aceitar as pessoas como elas são. Ninguém muda ninguém. Trata só de exemplificar. Não fica questionando ninguém. Por que você não faz? Por que você não lê? Por que você não vai no centro? Não. Cada um vai fazer o seu caminhar. Entende? A hora que você entende isso, você não fica, você ora pelos filhos, pelos netos, bisnetos e genros e nora, mais. Oh, vai no centro. Ah, não. Escolhas. Um dia, ao despertar, pronto, acabou. Oi, Cleuzinha, boa noite, linda. Ana Lopes, já falei boa noite. Dandrioli, boa noite, querida, boa noite. Então, Jesus ouvia todo mundo. E aí, animado pela expressão de doçura de Jesus, silencioso e atento, vem quem? Simão Pedro, o maior questionador da história. E aí ele começou a perguntar para Jesus. Olha só, é fala dele.
Simão diz: falas, Rabi, a respeito do reino dos céus, enriquecendo-nos a imaginação com símbolos incomuns para nova compreensão. Bom, nós acreditamos nas tuas palavras. No entanto, acostumado à pesca rude, aos trabalhos desgastantes, sem hábitos mentais diferentes e pagando impostos absurdos aos romanos, todos nós queremos saber como será esse lugar chamado, o que o Senhor fala, Reino dos Céus. Eu próprio, eu tenho me perguntado, ele era franco, hein? Onde fica? E como é constituído? E como que eu faço para chegar lá? Porque o título do texto é O Reino dos Céus. E o Simão Pedro perguntou de uma forma contumaz, não? Fez uma pausa, Jesus ouvindo, fez uma pausa emocionado, como se estivesse pensando o que mais eu vou perguntar para ele. Mas prosseguiu, Simão Pedro. Vocês estão vendo a pergunta, hein? Porque, gente, vamos parar um pouquinho assim. Sempre eu fico a meditar e a refletir em todas as coisas com referência à religiosidade. Muito bem. Se não pensarmos e refletirmos o que aconteceu no histórico das religiões, você fica sem saída, sem saber isso aí, não? Por quê? Porque não podemos esquecer o seguinte: Jesus deixa o plano físico através da ressurreição, mas a boa nova se espalhou através dos seus discípulos. Todo mundo sabe isso. Tá bom. O tempo vai passando. O poderio político de Roma estava decaindo, decadência moral. Entende? Decadência. Então, quando é pelos anos 300, Constantinopla, principalmente o Constantino, com a esposa Teodora, uma ex-meretriz, estavam preocupados com a caída do Império Romano. Cadê o poderio? Cadê a dominação? Então, o que eles fizeram? Vocês não podem esquecer isso. Colocaram o cristianismo na política. Fizeram. Porque se todo mundo estava seguindo Cristo, Pedro crucificado de cabeça para baixo, eles que fizeram isso. Paulo degolado lá em Roma por Tigellinus. Então, se está todo mundo seguindo esse homem, esse Jesus, nós temos que botar o cristianismo na política. E o homem, você sabe, até hoje, muda a lei, muda a lei, muda a lei, muda para cá, muda para lá, auxilia una. É assim. Então, aí que foi a época que colocaram isso. Céu, inferno, purgatório, limbo. E até hoje. A pessoa tem preocupação com o inferno? Não pode. Não existe um local que você vai ficar o resto dos milênios da sua existência espiritual, ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório. E, gente, bom, esse é um fato. Segundo fato, a Teodora tem um livro dela assim, preocupadíssima
que pelos ensinamentos de Jesus, aquilo que você semear, você vai colher. As escolhas, não? Mas se você não resgatar nesta vida, você vai resgatar em sucessivas reencarnações. E ela ficou preocupada, porque ela via Teodora mandado matar, nem sei quantas, falou em 500, não sei, meretrizes, com medo que alguma mais nova tomasse o lugar dela, junto a Constantino. E aí o que ela faz? Tira a palavra reencarnação e substitui por ressurreição. Por isso que não tem na Igreja Católica o termo reencarnação. Mas quer queira ou quer não, reencarne, pronto, acabou. Mas é o homem que fez isso. Você sabe que nunca ninguém falava assim pra gente esclarecidamente. Então eu falei, nossa, quanta coisa, quantos medos, que Deus castiga, que Deus pune. Não é nada disso. Não é nada. E os nossos discípulos, como Simão Pedro, está aqui questionando. E aí ele falou o seguinte, ainda, mestre, eu gostaria, Senhor, que me explicasse, a fim de que, entendendo, talvez ou também, eu o pudesse dizer aos companheiros que fazem a mesma pergunta, mas onde está o reino dos céus? Que lugar é esse? E você pode também estar questionando, não é? Então, você vai vendo como que a Amélia, ela é maravilhosa, porque é uma estudante contumaz na espiritualidade. E acha o Divaldo esse magnífico psicográfico, pronto, está aqui a obra. Essa obra eu não marquei, mas deve ser de 2002, tá? Então vamos ler lá. E aí, Jesus, ouvindo outra vez a pergunta de Simão, paciente, elucidou. Jesus tinha paciência porque precisava calcar a boa nova. Como família espiritual, nós fazemos com nossas falas, não é para você virar espírita hoje, não. Você vai fazer reflexões, opções do seu caminhar, porque só você vai dar conta da sua vida, não é mais ninguém. E aí, Jesus explica para Simão, já que você quer falar, entender do reino dos céus, então eu vou te explicar mais. E aí você passa para os outros. Aí Jesus falou, o reino dos céus é um recanto calmo e silencioso do mundo interior, onde repousam todas as ansiedades. E não é? Ontem o Douglas falou, onde estão as leis morais? Na consciência. Aqui também. E aí ele fala, Jesus, enquanto se está na terra, os seus domínios ampliam-se pela consciência em tranquilidade, pelo dever retamente cumprido e domina o coração com bem-estar, envolvendo todo o mundo íntimo em harmonia. E não é verdade? Quando você caminha praticando bem, não tem drama de culpa, não tem preocupação desnecessária, porque às vezes nós temos preocupações que nós não podemos solucionar.
Não tem jeito, não depende de nós. Que todas as mudanças é de dentro para fora de cada um. Quando a gente entender isso, a gente vai entender melhor. Então, aí ele diz assim, esse reino proporciona o quê no nosso interior? E trabalhando, e tendo tranquilidade, o dever bem cumprido, o respeito aos mais idosos, aquela série de coisas que vocês sabem. E aí ele diz que o reino dos céus é aqui dentro. Proporciona o quê? Alegria de viver. Porque nós temos que agradecer essa reencarnação. Espera aí. A grande oportunidade. A grande oportunidade. Bom, alegria de viver. Uma coisa. Confiança no futuro. Ah, mas eu tô velha. Ah, meu marido tá assim. Meu bem, vamos vivenciar o hoje. O passado passou. O futuro a Deus pertence. Por quê? Então, está explicando. O que faz o reino dos céus? Alegria de viver, confiança no futuro, equilíbrio de ação e dá sentido à existência corporal. Agir com equilíbrio em tudo que você vai realizar. Você vai despedir uma funcionária, ou alguém fez alguma feiura, ou alguém fez uma crítica, e você vai responder? Para e pensa, se fosse Jesus, o que ele faria? Você muda completamente. Você não responde, você não briga, você não... É impressionante. Passo por isso, claro, por isso que estou falando. Então, tudo isso é o reino dos céus. E ele continua. E mesmo quando advém a morte física do ser, ei-lo que se transfere para a imortalidade. O reino dos céus, que é esse recanto calmo, silencioso, que dá alegria, confiança no futuro, equilíbrio na ação, dá sentido à existência, também vai dar condição para a felicidade no plano espiritual. O que faz a Joana? O que faz a Amélia? O que faz uma Teresa de Calcutá? Semearam, não é? E aí Jesus explicou isso, que está muito bem explicado, e ele ficou novamente em silêncio. Então, e ele esperou, então, a reação de Simão Pedro. E Simão Pedro começou a entender que o reino dos céus estava com ele. Não tinha um lugar especial em nenhum lugar. E nós também vamos fazer força de entender isso. E aí, Jesus, vendo que ele não falou mais nada, prosseguiu. Continua explicando, gente. Ele fala: a vida na Terra é constituída pelos elementos que existem no reino eterno e que são adaptados pelas necessidades humanas ao seu desenvolvimento e progresso. Gente, quando você pensa na Casa Espírita Francisco de Assis, já tem essa casa no plano espiritual, já foi programada lá. Aqui é réplica do plano espiritual, das cidades espirituais, no qual eles são muito mais elevados, entende? Quem lê Nosso Lar vai entender que tem uma organização absoluta, tem reuniões constantes, horário da prece, acolhimento, pessoas que chegam no umbral, como aconteceu com o André Luiz. Então, é interessante
e mostrando isso daí, que na Terra há uma adaptação das colocações espirituais. Tanto é, se eu não me lembro, se eu não me esqueço, vamos ver lá, alguma coisa há com referência aos livros do André Luiz, quanto à televisão. Havia já um processo nesse aspecto, já há no plano espiritual, já havia. Então, o progresso vem porque a espiritualidade auxilia e a lei do progresso é irrefutável, entende? Mas de qualquer jeito, o progresso vem. A espiritualidade ajuda. Aí Jesus disse assim, porque a criatura ainda se encontra, nós, em processo de evolução. E as suas construções primárias, o primitivo nosso, se encontra em processo de evolução. As suas são construções primárias e grosseiras, que lentamente vão se transformando para melhor. Você foi criado simples e ignorante. E de reencarnação e reencarnação, você caminha para a plenitude. Com todos, porque Deus não abandona nenhum filho. Então ele já está contando aqui. Nós, você da família espiritual, Marlene, Ana, Leuzinha, nós estamos aproveitando essa reencarnação para a evolução do espírito, e quando partirmos, continuarmos. Trabalhamos lá, mas eu não fiz tal coisa, eu não ajudei a casa da sopa, eu não ajudei ninguém. Volta, ou para fazer, ou na condição de pedinte, para aprender. É uma coisa lógica. Então, o cuidado com o nosso caminhar hoje, mais do que nunca, tá? E aí, Jesus continua. Tudo vai depender do esforço de cada um. Eu tenho dito, o que nós podemos fazer pelas pessoas é orar, mas querer que ela mude, não perca o seu tempo. Ela tem que usar o livre-arbítrio e fazer o seu progresso por conta e risco. Porque se não fizer, ela vai resgatar. Não tem jeito. É assim, é a lei, não? Então, vai depender de cada um. Não tem... O Espírito Protetor ajuda, Jesus pediu, obtereis, não tem. Amar, instruir, caridade é coisa própria, é coisa pessoal, não tem substituto, ninguém pode fazer por você. Mas eu estou velho, eu quero descansar, pode descansar. Oh meu Deus, não, mas é muito bonito. E assim Jesus continua explicando. Observa, Simão, a delicada flor do espinheiro, que oscila ao vento, e constatarás que é elaborada com a mesma substância de flores que existem na sua haste. Muito bem, e tem espinho. E a flor? A luz prateada dos astros que te engasta no infinito e que nos parece repousante quanto fria, ela é ardente e insuportável para o espinheiro. Para nós é frio, para o espinheiro é ruim. Então, a mesma coisa, o orvalho que molha a nossa face. E os cabelos têm um mar miniaturizado, mas não é um mar gigantesco em si mesmo que está à nossa frente. E o que está na nossa frente
é a nossa consciência. Você pode arrumar 1000 desculpas, mas a sua consciência te explica onde você está agindo errado. Eu fico assim, muito reflexiva. Hoje, por exemplo, na nossa reunião, tá sobrando livro. Espera um pouco. Vamos trabalhar a biblioteca municipal colocando uma ala de livros espíritas. Mas não querem. Mas espera um pouco. As escolas podem começar a ter obras espíritas. Como que não? E o educandário, vou falar com o presidente. Acabou. Não é problema. É solução. Quem sabe? Eu tenho um aluno, filho de uma amiga muito querida, Maiara, que ele tem 11 anos. Ele já está lendo Mateus. Quer dizer, ele é uma criança especial, lendo Mateus, a Bíblia. Vem comentar comigo. Meu menino quer saber de bola, disso. Mas como é que pode? Então, gente, sabe, não podemos perder tempo com coisinhas, nós temos que ir para frente. Evolução. Então, Jesus fala. Assim, ele continua falando. É o reino dos céus a que me refiro, e a que a todos nos aguarda, dependendo da sua caminhada. Não tem para ninguém, não. Então, ele diz, as suas fronteiras, as fronteiras do reino de Deus, não podem ser conhecidas porque são infinitas. A sua constituição escapa a qualquer definição, somente podendo ser apreendida pela emoção e a razão que dispensam palavras. Claro, se você emocionalmente está feliz, está buscando, veja, se você age com a razão, a fé raciocinada, é a mesma coisa. Então, eu com vocês, eu converso francamente, se vocês colocarem as coisas para mim, eu vou tentando responder. Mas é pesquisa, é reflexão, tem que passar isso para as pessoas. E não falar que o Espírito vai resolver a nossa vida. Se fosse assim, que bom, me emagrecia. Então Jesus continua, assim é o reino dos céus a que me refiro e que a todos nos aguarda. Todos, entende? As suas fronteiras, está explicado, não podem ser conhecidas. E o que vai acontecer? Somente podendo ser apreendida, entendida pela emoção e a razão. E não precisa mais nada. Lá, nesse reino dos céus, não existe sofrimento e nem medo. Aí você tem medo que aconteça alguma coisa para o neto. Você tem medo que o marido desencarne antes da hora. Para que isso? Não tem. A vida continua. Claro que vai haver um desconforto, né? Mas quanto trabalho pela frente? Então, no reino dos céus, não existe sofrimento nem medo. Por quê? A alma, ela liberta-se de preocupações e ansiedades, usufruindo do quê? De alegrias que na Terra às vezes não experimentou, mas da espiritualidade é muito mais, entende? E aí, Jesus continua, o amor é vivo e pulsante, irradiando-se em todas as direções. Problema nosso escolher a direção.
E é igual uma música que sustenta as nossas esperanças, etc. e tal. Então, Jesus disse tudo, envolvendo discípulos que estavam chorando, mas iluminados de esperança, sorria de júbilos ante a possibilidade de um dia desfrutar do reino dos céus agora e na espiritualidade. Ninguém falou isso para nós. Ele falou. E aí, ele não parou. É um texto que a Amélia caprichou demais para usar a fala de Jesus, não é dela. Ele diz mais. O homem no mundo tudo mede pela pequenez da sua capacidade de entender a vida, não possuindo capacidade mental para superar os limites nos quais se encontra enjaulado pelo corpo. A nossa vestimenta carnal é uma prisão. Quando você dorme, delícia. Está falando aqui. No entanto, porque a vida orgânica é transitória, momento chega em que a criatura se liberta do cárcere pela morte e defronta o mundo da realidade. Aí que você vai ver o que você fez e o que você não fez. Ah, mas eu não fiz o mal. É, muito bem, parabéns. Mas e o bem que você deixou de fazer? Você não foi descascar as coisas na casa da sopa? Você não foi consolar um velho na casa do idoso? Você não foi dar uma aula de moral cristã para qualquer outro? E o que você fez? Vendeu, comprou, e aí? O que adiantou? A doutrina espírita, ela é fantástica. Ela abre os nossos olhos tanto para a realidade do agora e para o depois. Né, Marcos? Para o depois. É o que temos feito. Então, vamos ver lá. No entanto, porque a vida orgânica é transitória, momento chega em que a criatura se liberta do cárcere pela morte e vai ver outra realidade. Gente, o André Luiz não ficou 8 anos nas zonas umbralinas porque bebeu um pouco, porque não atendeu o pobre. E os espíritos inferiores, suicida, suicida. Mas eu não me matei. Mas foi um suicídio involuntário, porque ele bebeu. Isso é suicídio, comer é suicídio, drogar-se é suicídio, trair é suicídio. E aí arruma drama de culpa que o Douglas falou ontem. Onde que está o sossego de uma pessoa dessa ordem, que sabe que não pode fazer e faz? Então veja bem, aí Jesus continua. Aí há uma necessidade de todos que temos que ultrapassar a capacidade por antecipação, no qual, se não foi vitorioso vitorioso na luta contra as paixões e os vícios que infelicitam, prosseguem sofrendo apegado aos interesses doentios a que se entregou. Não adianta, mas sempre assim, de dentro para fora. E há uma necessidade urgente nossa de orarmos por essas criaturas, porque seus espíritos protetores estão trabalhando, mas os inferiores também. Aí Jesus disse, no entanto, quando a criatura consegue libertar-se das algemas do pecado entre aspas, não é pecado, é imoralidade, das rudes injunções afligentes que o apequenam, havendo superado os desejos malsãos, a inferioridade
porque cultivou o amor e a virtude. Adentra-se pelo reino dos céus como triunfador após uma grande batalha, vencidas pela superação dos sentimentos animalescos. Que mundo que nós vivemos hoje, gente? Que mundo? Fala para mim. Fala para mim. Só materialidade. Só materialidade. Por quê? Quando você está disponível, você vai ouvir Orson Carrara, Jorge Laham, Haroldo Dutra, vai ouvir esse menino Arthur Valadares. Gente, colocações dessa ordem. Porque nós estamos aprendendo a escola da vida, entende? E aí, Jesus ainda continua. Mas Pedro ficou assim, choroso. E os discípulos, nossa, então o reino de Deus está dentro de nós, a culpa é nossa. Tá bom. E aí, Jesus fala, a morte do justo, a grande libertadora, transporta-o para o país da felicidade total, que já carrega interiormente e onde nunca mais se acabará. Outra coisa maravilhosa, todo o procedimento reto, maravilhoso, sensato do agora permanece no perispírito e caminha com você. Mas todo sentimento de crítica, de chatice, de que não está contente, de criticar os outros, nem sei o que mais, infelizmente, vai no perispírito da pessoa. E como que conserta isso, Deus? Através da reencarnação. Através da reencarnação. Se você semeou hoje e não colheu hoje o bem, vai vir. Mas se foi o mal, vai vir. Mas se você desencarnou, o que fez o bem, é pleno. O que fez o mal, vai reencarnar para resgatar. Não tem jeito. É claro, tudo isso é muito claro. E aí então, Jesus falou assim, hoje estamos lançando as bases colossais desse futuro. E eu, família espiritual, abracei essa lição com a maior alegria do mundo, porque eu comecei a perceber, dói o joelho, dói o pé, dói, o marido está assim, tá, mas vamos prosseguir, vamos trabalhar, porque a cobrança chega. Se você nasceu, reencarnou com uma proposta, viu, Ada, você que cuida dos animais, você reencarnou com essa proposta, continua. Se não tem alimento, pede. Então, a doutrina explica isso. Então, veja lá. Hoje, ele fala, Jesus, não sou eu, nem a Amélia. Hoje estamos lançando as bases colossais desse futuro. E porque ainda não é conhecido, experimentaremos a incompreensão dos sensualistas e gozadores, dos que desfrutam o poder enganoso e a propriedade injusta. Gente, as pessoas que dilapidam o cofre público, as pessoas que mandam embora uma funcionária e não faz o acerto necessário, as pessoas que não dão sossego para outra porque é só materialista. Não sei. A doutrina vai dando uma orientação para nós. E nós temos que segui-la. E não precisa ficar questionando. Por quê? Às vezes
não concorda com o que você fala. Não tem importância, o problema é dele, o problema é seu. A Teodora não concordou com o termo reencarnação. Vai saber o que aconteceu com a Teodora, não? Aí Jesus diz mais. Olha o que ele fala. Dia virá, porém, que não está próximo nem longe, ao qual as criaturas, nós, compreenderão a necessidade de preparar-se para conquistar o reino dos céus. E farão todos os esforços, e muitos entregarão até a própria vida física, a fim de desfrutarem dessa maravilha por toda a eternidade. Então, não está falando de suicídio, não. Pessoa que trabalha igual o Divaldo, 98 anos, funda a mansão do caminho. Aquilo não existe no mundo. Não existe. Um Chico Xavier, com 400 obras, tendo um Emmanuel na sua retaguarda, não existe. Uma Teresa de Calcutá, 2 roupas. Uma irmã Dulce, dormindo sentada, acudindo os pobres. Não existe, gente. O que nós fazemos é mínimo. É mínimo. Por isso que temos que... E aí, Amélia diz, não foi necessário dizer mais nada para os discípulos. O silêncio se fez natural, saturado de bênçãos. E Simão, Pedro, emocionado, pôs-se a chorar, mas não era de tristeza, era de felicidade. Aí, a gente sempre quer que a coisa fique bem. E aí, no Espiritismo, o reino de Deus, o reino dos céus, começa no íntimo de cada um, através amor ao próximo, caridade, humildade, perdão, justiça e o bem incondicional. Você está no universo para isso, entende? E aí, nós colocamos aqui o seguinte, segundo o Espiritismo, Jesus utilizou a expressão reino dos céus para indicar a felicidade para os espíritas que vivem em conformidade com as leis divinas. Porque quantos não entendem? Na nossa casa, não tenho nada para comentar, mas uma casa com 96 anos, então já estamos todos estudando diariamente, lives, prosas, palestrantes, coral, entende? Nós estamos fazendo a nossa parte. E Casa da Sopa, e Casa do Caminho, e Educandário, e idosos. Estamos fazendo o que dá. E aqui. Aí eu coloquei, essa felicidade começa a ser construída ainda durante a vida aqui na Terra. Por meio do quê? Da transformação moral. E é o que eu falo sempre, o Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e a força que faz para domar as más tendências. Gente, nós temos que ser solidários, educados, nós temos que compartilhar nossa amizade espiritual de uma forma lógica, sem crítica, numa aceitabilidade das pessoas como elas são. Você pode, não pode. Demora para entender, porque você quer que o outro siga o que você fala, não pode. E o livre-arbítrio, onde fica? A gente demora para entender. Resumindo, o rei, vamos gravar isso,
Está acabando, já passou. O reino dos céus está dentro de cada um. Uma conquista espiritual. Ninguém vai dar para você. Não vai, tá? 2. No plano espiritual, ele corresponde, o reino dos céus, a esferas de paz e felicidade, onde vivem os espíritos evoluídos. Quem atendeu? André Luiz. Lises. Quem orientou? Calderaro. É só entrar na série do André Luiz, você vai conhecendo. Terceira coisa. O caminho para alcançar é o aperfeiçoamento moral, seguindo os ensinamentos de Jesus. Gente, que lindo. Ô Estela, bonita, maravilhosa, sempre juntos. Amados, eu fico super entusiasmada, porque o meu velho pai era espírita e ele tinha, naquele tempo, essa humildade do conhecimento que não tentou botar na minha cabeça. Eu fui buscando. E é onde estamos juntos. E vamos orar. Deixa a sua água bonitinha. Deus de amor e bondade. Jesus, o médico das almas, o amigo, o mestre, o companheiro de todas as horas. Benfeitores espirituais tantos. Espírito protetor de cada um que aqui está. E daquele que vai vir depois. Amados, primeiramente, obrigado por tudo que nos tem concedido. Porque muitas vezes temos muito mais que agradecer do que pedir. Sim, sim. Obrigado. Obrigado por esta reencarnação. Obrigado pela família que formamos. Obrigado, muito obrigado pelo lar, o lar. Obrigado, obrigado pelas pessoas que nos cercam. Sim, tantos amores. Obrigado pela doutrina consoladora, que faz isso, esclarece, ilumina, consola e fortalece. Obrigado. Mas, mestre, vem ter conosco. E agora, mestre, enquanto cada um faz o seu pedido, porque o Senhor falou, pedi, obtereis. Vamos pedir. Enquanto faço uma prece do abnegado mentor Emmanuel. Vão pedindo com fé. Segue os olhos para não ficar olhando. Não, esquece tudo. É o seu momento. É o seu momento. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar quem quer que seja, a progredir sem esquecer e perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições,
a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, ó o perigo, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração. Não queira ser bajulado, deixa. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como os outros têm paciência com as nossas dificuldades. Então, amor, Senhor, ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. É aquela fala: fazei ao semelhante o que gostarias que lhes fizessem. Que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os seus desígnios. Olha os ensinamentos da noite. Onde e como, quando queiras, hoje, agora e sempre. Assim, amados, estamos trabalhando com amor, a benfeitora Amélia, pelas mãos do abnegado Divaldo, e quiçá possamos entender que o reino dos céus está dentro de nós. Meu carinho, meu beijo, muito obrigado por estar comigo aqui, enquanto tantos, eu sei, tem outros compromissos, não tem importância. Muito obrigado. Fico feliz. Dever cumprido, viu, Amélia? E temos que falar, e você aí mentalmente vai falando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E a todos, meu carinho, meu abraço, uma boa semana. Fiquem com Deus. Meu beijo.